checks aqui de... Obrigada, gente. Bom dia. Gente, estou muito feliz de estar aqui. Queria agradecer o convite. Vamos lá, 5 minutos. Velocidade 2 do WhatsApp. Aqui para a gente dar conta de falar tudo. Mas é isso, a gente vai ter aqui um dia para ficar juntos e para conversar um pouco mais. Eu vou compartilhar com vocês um pouco de uma experiência muito própria, encarnada, que eu tive no último ano, que foi assumir a área de Talent Acquisition na PepsiCo. Vou aqui guardar todos os termos e todas as informações confidenciais da empresa, mas vou contar como que eu me senti e como que eu pude pensar inteligência artificial no nosso processo a partir desse desafio que eu recebi. E eu confesso para vocês que a minha interação com Talent Acquisition não era das melhores. Eu acho que é difícil a gente falar, nossa, passei por uma empresa que Talent Acquisition era, nossa, maravilhoso. Então, eu tinha muito mais reclamações do que pontos positivos. E quando eu assumi essa área, a pergunta que eu me fiz foi essa. Tá, mas dá para fazer diferente? Consigo pensar diferente? Consigo estruturar aqui a minha atuação de uma forma diferente? E eu entendi, na minha rede, que eu tinha que encarnar a Nicole Martins. Se você não tem a referência desse meme, você talvez use o seu HD mental melhor do que eu, mas eu só pensava na Nicole e pensava que eu vou dar tudo de mim, tudo. Várias vezes eu falei isso para mim mesma. Nicole fez parte do meu planejamento estratégico aqui. E o que eu pensei? Pensei em 9 pilares foco, que foi o que eu fui vivendo. 9, queria 10. Não consegui o 10º, talvez vocês me ajudem a incrementar essa apresentação no final com o 10º ponto. Vão ser 9 pilares, porque foram os 9 que eu passei. O primeiro foi, com essa carinha muito de paz, foi dizer para o negócio que o problema não era o RH. E nem no RH. Porque quem dá o primeiro sinal que o processo de Talent Acquisition não deu certo é o negócio. Quando fala, não durou. Olha, não sabe reagir sob pressão. Olha, a pessoa que ficou 6 meses e saiu. Não era o que eu esperava. Então, a primeira coisa foi trazer todo mundo junto e falar, vamos pensar junto, então? Não sou eu só na hora da seleção que preciso revisitar o meu processo, né? Mas a gente precisa pensar isso de uma maneira mais holística. O segundo ponto foi que entrevista e CV, e eu sou bem fã de entrevista, tá, gente? Uma entrevista bem feita, ela é muito efetiva. Mas as ferramentas mais tradicionais traziam gente que era perfeita no papel, mas errada para o jogo. Então, eu precisava de mais elementos, mais dados, mais informações para ser mais preditiva e entender se, de fato, eu ia conseguir ter sucesso na minha contratação ou não. Isso me leva para o terceiro pilar, que era o fim do hire and hope. Quem nunca mandou um candidato finalista e falou, ai, tomara que dê certo. Tomara que o gestor ou a gestora goste desse, ou desse cara ou dessa cara aqui, porque, olha, já não sei onde buscar mais. Então, com informações mais preditivas, eu podia até mandar uma shortlist dizendo, ó, eu tenho lá o João, que é super bom, mas o mercado está muito aquecido. Então, assim, eu não vou te prometer retenção desse cara, porque estão pagando muito aí. Então, ele é o finalista, mas ele pode vir, pode durar pouco, né? A gente compartilha risco e compartilha informações ali que a gente tem de mercado. E com isso, né, a gente usou muito inteligência artificial para conseguir revisitar todo esse fluxo e não só pensar IA, mas pensar como usar, né? Tudo que a gente... É o famoso garbage in, garbage out, né? Se a gente põe lixo, sai lixo do resultado, né? Então, como que a gente consegue treinar a IA, como a gente consegue treinar as tantas plataformas que a gente tem disponível também para recrutamento e seleção, para nos darem a informação ou nos darem os candidatos corretos. Isso me leva para o quinto ponto, que é menos sinais, melhores sinais. Tem uma ansiedade nossa, e eu me coloco ali, de colocar todo o job description para a IA ter, né, qual que é o melhor candidato. Parece a trend agora do par perfeito, sabe? Põe o cara que combina comigo, mas ele tem que ser forte, mas ele tem que ser alto, tatuagem no pescoço. Mais ou menos isso. Então, põe o que é importante, né? Não põe tudo. Vê o que realmente você está precisando para essa vaga. E isso é um trabalho que, querendo ou não, é muito de influência com o stakeholder que está contratando, né? Você não vai pôr os 10 coisas que você quer olhar. Vamos escolher 5? Eu estou em 4 minutos. Aí isso me leva para o meu pilar 6, que é, neste papel mais consultivo, eu saio de uma área de Talent Acquisition que apenas fechava vagas e apenas se preocupava com SLA, que é super importante, não é só apenas, já é um baita trabalho, mas eu passo a ser
parte dessa decisão e arquitetar essa decisão. Então, eu consigo dar mais insumos para que as discussões sobre um talento ou sobre a contratação de alguém sejam mais efetivas. Com o uso de inteligência artificial também, a gente entendeu que a gente liberou um espaço do nosso time para atuar no que o João falou na parte dele, numa parte mais humana. Então, de um acolhimento, né, de entender como que a gente pode estar junto. Então, essa liberação não foi para tirar trabalho e função de ninguém, senão para ter um trabalho mais humano e mais próximo dos nossos candidatos e melhorando muito a experiência desse candidato. Levando para o ponto 8 todo mundo abre a vaga hoje querendo fechar o mês passado. Calma, respira, vamos arrumar esse processo, porque se a gente meter velocidade num processo que não está revisado, o que vai acontecer é só que a gente vai errar mais rápido. E é o que acontece, não é mesmo? Então, a gente pensou, falou, olha, vamos revisar, e agora a gente consegue colocar velocidade, porque colocar velocidade em um processo ou uma engrenagem que não está revisada, só vai fazer a gente errar mais rápido. E aí a gente chega num speech, vamos dizer assim, de convencimento desses nossos parceiros de negócio, que tem um custo enorme de não evoluir. Tem um custo enorme. Tem uma pesquisa da Deloitte que fala que 83% dos CEOs têm medo de que o gap de talentos que eles têm nas empresas comprometam o avanço do negócio deles. Tem outro número também, acho que é da Work Institute, que fala que 75% dos motivos de turnover são evitáveis. É surreal. E outro que diz que 80% dos candidatos, já acabou meu tempo, se sentem mais felizes com processos automatizados, curtos e minimamente estruturados. Então, dá para fazer melhor, né? Com isso, eu termino dizendo que sim, tirando o ponto de interrogação e colocando um de exclamação, dá para fazer diferente. Essa foi uma experiência que eu queria compartilhar com vocês. Obrigada, gente.